Senhores vereadores, com a graça de Deus, damos por aberta a 5ª sessão ordinária de 2018 da Câmara Municipal de Rhinópolis. Verificação de presenças. Eu solicito ao primeiro secretário que faça verificação de presença dos vereadores. Presença unânime dos senhores vereadores. Apreciação de atas. Havendo número legal, colocamos em discussão a ata da 4ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rhinópolis, realizada na data de 26 de março de 2018. Ninguém querendo discuti-la, colocamos a mesma em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovada a ata da 4ª sessão ordinária por unanimidade. Eu solicito ao vereador Evandro Dias que faça a leitura do trecho bíblico conforme estabelecido para o início de nossas sessões. Leitura da Palavra de Deus no Evangelho segundo São João, no capítulo de número 20, verso de número 24 até o verso de número 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Leitura de matéria do pequeno expediente. Essa presidência informa que as correspondências recebidas já foram informadas aos senhores vereadores por ofício do Departamento de Expediente. Entretanto, se houver interesse de algum vereador pela leitura de qualquer matéria ali relacionada e que mereça a atenção do plenário, que faça solicitar a sua leitura. Proposituras. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras hoje apresentadas. Indicação número 016/2018. Assunto: incorporação de décimos ao servidor municipal que ocupar cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior de que seja titular. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rhinópolis que faça tomar as providências que se fizerem necessárias para que seja enviado a essa Casa de Leis um projeto de lei, abre aspas, concedendo ao servidor municipal com mais de 5 anos de efetivo exercício que venha exercer a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo que lhe seja titular, ou função para a qual foi admitido. Incorporação de 1/10 dessa diferença por ano de exercício, até o limite de 10 décimos. Fecha aspas, ponto final. Justificativa. Na elaboração da Lei Orgânica do município de Rhinópolis, ficou estabelecido em seu artigo
286, que, abre aspas, ao servidor municipal com mais de 5 anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará 1/10 dessa diferença por ano de exercício, até o limite de 10/10. Fecha aspas. Tal preceito legal foi transcrito da nossa Constituição Estadual. Ipsis literis, mais precisamente de seu artigo 133. Logo, a Carta Bandeirante garante a incorporação de 1/10 por ano, até o limite de 10/10, da diferença entre as remunerações, e igualmente o legislador municipal de Rinópolis, ao elaborar a nossa Carta Municipal, quis conceder o mesmo benefício ao servidor público. Nos embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade de lei número 12.348-0/2-01, São Paulo, relatou nos autos o desembargador Lair Loureiro da seguinte forma, abre aspas, o senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado, após os presentes embargos de declaração ao acórdão, alegando omissão relativamente aos artigos 258, 276 e seu inciso 2, 284, 285 e seus incisos 286 e 287 da mencionada lei orgânica, que também devem ser declarados inconstitucionais, segundo os motivos e fundamentos apresentados adiante. A requisição em apreço diz respeito ao princípio constitucional do processo legislativo no que concerne a iniciativa reservada privativamente na matéria ao chefe do Executivo, consoante expressa disposição do artigo 24, parágrafo 2º, número 4 da mesma Constituição de São Paulo. Acho o ilustre embargue que a matéria regulada nos preceitos apontados e omitidos no julgamento anterior não pode ser usurpada pelo Legislativo e, por isso, desatende o princípio da separação dos poderes. Todavia, é certo que essa transposição para e simples dos artigos da Constituição Estadual para a lei orgânica não tem o condão de sanar o vício de origem que macula o processo legislativo municipal no que se refere à competência exclusiva do prefeito municipal sobre a iniciativa das leis que regem a matéria discutida, a teor do que prevê o citado artigo 24, parágrafo 2º, número 4. Assim, e conquanto possa a Constituição do Estado ditar regras a propósito do regime de servidores, o mesmo não podem fazer os legisladores municipais sem a iniciativa do Executivo. Isso por não disporem de um poder constituinte, como já se salientou neste eclésio plenário em casos semelhantes. ADI número 12.749-0. Relator, desembargador Youssef Chali. Como demonstramos, não há ilegalidade na concessão de décimos aos servidores municipais ocupantes de cargos ou função com remuneração superior para a qual foram admitidos. E sim, houve a invasão de competência do Legislativo ao legislar matéria de iniciativa do Executivo. E mais, trata de fazer justiça para com o servidor público municipal que venha a ocupar um cargo com remuneração superior a qual fora admitido. Apelando para o senso de justiça de Vossa Excelência, vem este vereador solicitar o envio de um projeto de lei concedendo ao servidor municipal com mais de 5 anos de efetivo exercício que venha a exercer a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior do cargo que lhe seja titular,
ou função para a qual foi admitido, a incorporação de 1/10 dessa diferença por ano de exercício, até o limite de 10 décimos, e essas sejam as razões de ser da presente indicação. Câmara Municipal de Rinópolis, 5 de abril de 2018, Antônio Aparecido Mancini dos Santos, vereador proponente. Indicação número 017/2018. Assunto: data base para revisão salarial dos funcionários públicos municipais de Rinópolis. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que faça tomar as providências que se fizerem necessárias para que seja enviado a essa Casa de Leis um projeto de lei estabelecendo a data base para a revisão salarial dos funcionários públicos municipais. Justificativa: o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal estabelece que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. E com base nesse artigo da nossa Carta Magna, vem o município de Rinópolis revisando a remuneração dos seus servidores públicos municipais, considerando a inflação registrada pelo INPC e IBGE no período de março a fevereiro, ou seja, os últimos 12 meses. Acontece que, costumeiramente, vem o município de Rinópolis, assim como faz com a Lei 1847/2017, em seu artigo 3º, aplique seu disposto nesta lei sobre os vencimentos, proventos e pensões pagos pela Prefeitura Municipal a partir do mês de referência de abril de 2017, e não como deveria ser a partir do mês de referência março, causando prejuízo aos servidores públicos municipais. Diante do fato apresentado, indico a Vossa Excelência que seja enviado a essa Casa um projeto de lei estabelecendo a data base dos servidores públicos municipais de Rinópolis, considerando a inflação nos últimos 12 meses, no período de março a fevereiro, e paga a partir do mês de referência março, e essas sejam as razões de ser da presente indicação. Câmara Municipal de Rinópolis, 9 de abril de 2018, Antônio Aparecido Mancini dos Santos, vereador proponente. Requerimento número 011/2018. Assunto: prestação de contas do Lar São Vicente de Paulo, do exercício de 2017. Observadas as normas regimentais em vigor, requeiro ao prefeito municipal de Rinópolis que envie a essa Casa de Leis os valores repassados mês a mês à entidade e cópia da prestação de contas do Lar São Vicente de Paulo, nos termos do artigo 4º da Lei Municipal 1846/2017, bem como o parecer da comissão que avaliou a referida prestação de contas da entidade. Justificativa: como é de conhecimento de todos, o Lar São Vicente de Paulo trata-se de entidade assistencial sem fins lucrativos, que presta relevante serviço da comunidade rinopolense. Sua atuação em nosso município já está consolidada, tendo em vista que, desde abril de 1959, vem acolhendo homens e mulheres da terceira idade com qualidade, zelo e dedicação. Como bem se sabe, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. Artigo 230 da CF. Diante do dever constitucional, não pode o município se eximir de seu dever de solidariedade, cumprindo o mandato constitucional e promovendo ações que visem a concretização de sua dignidade humana,
na condição de pessoa merecedora de especial atenção em razão da sua vulnerabilidade. Atento às necessidades do Asilo São Vicente de Paulo, esta Casa aprovou um projeto de lei enviado pelo Executivo Municipal, onde solicitava autorização de repassar a esta entidade um valor de até R$ 54 mil durante o exercício de 2017. A Lei 1846/2017, mais precisamente em seu artigo 4º, estabelece que fica a entidade obrigada a prestar contas mensalmente ao Poder Executivo dos valores repassados. A Câmara Municipal foi encarregada pela Constituição Federal de acompanhar a execução do orçamento do município e verificar a legalidade dos atos do Poder Executivo. É função do vereador avaliar permanentemente a gestão e as ações do prefeito. E para cumprir esse mandato constitucional, é necessário que esta Casa receba as informações ora aqui apresentadas neste requerimento, ao qual solicito desejar o apoio dos nobres vereadores para a sua aprovação. Câmara Municipal de Rinópolis, 3 de abril de 2018, Antônio Aparecido Mancilla dos Santos, vereador proponente. Requerimento número 012/2018. Assunto: prestação de contas da Sociedade Irmãos de Misericórdia, Hospital São Paulo, do exercício de 2017. Observadas as normas regimentais em vigor, requeiro ao prefeito municipal de Rinópolis que envie a essa Casa de Leis cópia da prestação de contas da Sociedade Irmãos de Misericórdia, Hospital São Paulo, documentos comprobatórios de que a entidade está com a documentação de acordo com a Lei Federal número 13.019/2014, nos termos do artigo 4º e do artigo 6º da Lei Municipal 1841/2017, juntando ainda o parecer da comissão que avaliou a referida prestação de contas da entidade. Justificativa: através do requerimento 003/2018, este vereador requereu ao município de Rinópolis que enviasse a essa Casa de Leis os valores repassados mês a mês à Sociedade de Misericórdia de Rinópolis, Hospital São Paulo, e requereu ainda cópia da prestação de contas da entidade, uma vez que a entidade, nos termos do artigo 4º da Lei Municipal 1841/2017, se obriga a prestar contas mês a mês dos recursos recebidos. A municipalidade, através do ofício PMR 097/2018, encaminhou a essa Casa, de forma simplificada, 2 relatórios contendo receitas e despesas do ano de 2017 e ainda informou que, pautando pela economicidade, deixamos de encaminhar de forma detalhada os relatórios e comprovantes e coloca à disposição dessa Casa de Leis e do nobre vereador toda a documentação referente à prestação de contas da entidade para vistas no Departamento de Finanças. A Constituição do país, em seu artigo 31, atribui ao Poder Legislativo Municipal a fiscalização do município mediante controle externo, o que lhe dá direito líquido e certo de receber do Poder Executivo informações e documentos de seu interesse institucional ou de interesse da coletividade, que não podem ser sonegados. O inciso 33º do artigo 5º garante ainda que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de seu interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O artigo 187 da Lei Orgânica do Município de Rinópolis prevê que a administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão,
para a defesa de seus direitos e esclarecimento de situações de seu interesse pessoal no prazo máximo de 15 dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob a pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. O vereador é um membro do Poder Legislativo do município. Nessa condição, ele desempenha como funções típicas a tarefa de legislar e de exercer o controle externo do Poder Executivo, isto é, da Prefeitura. A função legislativa está relacionada com o controle parlamentar, isto é, atividade que o Poder Legislativo exerce para fiscalizar o Executivo e a burocracia. O controle parlamentar diz respeito ao acompanhamento por parte do Legislativo da implementação das decisões tomadas no âmbito do governo e da administração. A função de controle da Câmara de Vereadores está prevista na Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, no seu artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei, parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas do Estado ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. É responsabilidade do vereador fiscalizar e controlar as contas públicas e, para isso, se faz necessário requerer informações e documentos, exercendo o poder fiscalizatório e fundamentado no princípio da transparência dos atos administrativos. Por outro lado, quando a alegada disponibilização pelo chefe do Poder Executivo dos documentos in loco constitui recurso de fornecimento de documentação e, principalmente, obstáculo ao livre exercício da atividade fiscalizatória da Câmara, pois a verificação no local obsta a análise detalhada acerca da regularidade ou não dos atos administrativos. O não envio a essa Casa de Leis da documentação requerida à municipalidade irá trazer grandes prejuízos ao vereador requerente, que quer tão somente cumprir a sua missão constitucional de fiscalizar a aplicação dos recursos repassados dos cofres municipais à entidade em questão. Com as razões aqui apresentadas neste requerimento, este vereador solicita o apoio dos nobres vereadores para a sua aprovação. Câmara Municipal de Rinópolis, 3 de abril de 2018, Antônio Aparecido Mancilha dos Santos, vereador proponente. Requerimento número 013/2018, assunto: reajuste nas contas de água e IPTU. Informações: requeiro observadas as normas regimentares em vigor ao prefeito municipal de Rinópolis que informe esta Casa de Leis qual o percentual de reajuste nas contas de água e IPTU foram aplicados nos anos de 2017 e 2018. Justificativa: o presente requerimento justifica-se no fato de que esse vereador tem o dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo e, dessa forma, necessita saber se os reajustes estão dentro da legalidade. Informa ainda que as contas de água estão gerando muita reclamação por parte da população e, por isso, necessitamos das informações para que, dessa forma, possamos esclarecer a nossa população. Desde já, esse vereador solicita o apoio dos demais vereadores para que, dessa forma, consigamos a aprovação do presente requerimento. Câmara Municipal de Rinópolis, 5 de abril de 2018, Adenir Teixeira de Oliveira, vereador proponente. Requerimento número 014/2018, assunto: envio de decretos publicados pelo Executivo Municipal. Observadas as normas regimentares em vigor, requeiro ao prefeito municipal de Rinópolis que envie a esta Casa de Leis
cópia dos decretos publicados pela municipalidade no período de 1º de fevereiro a 31 de março de 2018. Justificativa. O presente requerimento justifica-se no fato de que o Poder Legislativo tem como principal atribuição a de fiscalizar os atos do Poder Executivo. E para que tal atribuição possa ser desempenhada, necessitamos ter ciência de todos os atos do Poder Executivo, e essas sejam as razões de ser do presente requerimento, ao qual solicito desde já o apoio dos nobres vereadores para a sua aprovação. Câmara Municipal de Rinópolis, 5 de abril de 2018, Antônio Aparecido Mancilla dos Santos, vereador proponente. Requerimento número 015/2018, assunto: transporte de trabalhadores para os municípios da região. Observadas as normas regimentais em vigor, requeiro ao prefeito municipal de Rinópolis que envie a esta Casa de Leis a relação de cidades da região que recebem trabalhadores de Rinópolis, relação de ônibus utilizados, as despesas com combustível, salário do motorista, incluindo encargos de alimentação e custos da manutenção de veículos. Requeiro ainda o valor cobrado diariamente por cada passageiro, discriminando a cidade e destino do trabalhador, o valor total arrecadado por ônibus mensalmente nos termos da lei. Justificativa. A Lei Municipal 1322, de 12 de junho de 1997, autoriza o município de Rinópolis a prestar auxílio para o transporte de pessoas residentes no município e que, comprovadamente, trabalhem ou estudem em outros municípios circunvizinhos ao nosso. São dezenas de pessoas de nossa comunidade que saem diariamente de suas casas e se deslocam para as cidades vizinhas para buscarem o seu sustento e o sustento de suas famílias, ganhando seu salário e alimentando o comércio da nossa cidade. Cabe ao vereador a responsabilidade de fiscalizar os atos e as ações do governo local. Essa responsabilidade é atribuída pela Constituição Federal ao vereador, porque ele, ao lado dos demais vereadores eleitos, são escolhidos pela sociedade para, por ela, se manifestar. O vereador não pode esquecer, portanto, que, quando ele atua, não age por ele, mas pela comunidade que representa. Diante dessa verdade, esse vereador foi procurado por diversos munícipes que residem em nosso município, porém exercem a sua atividade laborativa em cidades vizinhas, e para responder a eles se faz necessário esse requerimento. Com as razões aqui apresentadas nesse requerimento, este vereador solicita o apoio dos nobres vereadores para a sua aprovação. Câmara Municipal de Rinópolis, 5 de abril de 2018, Antônio Aparecido Mancilla dos Santos, vereador proponente. Documentos lidos, senhor presidente. A palavra está à disposição dos vereadores para manifestações sobre as proposituras hoje apresentadas. Vereador Antônio Mancilla. Com a palavra, o vereador Antônio Mancilla dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, amigos da internauta, boa noite. Apresentei nessa casa, essa noite, algumas indicações e alguns requerimentos. Num deles, eu peço a prestação de conta do Lar São Vicente de Paula e do Hospital São Paulo. Não cabe aqui, senhor presidente, esse vereador estar desconfiando de qualquer administração deste ou daquele caso. Não é isso. É função dessa casa fiscalizar todos os atos administrativos e as entidades que recebem dinheiro do município de Rinópolis. Nesses dois casos, só estou pedindo cópia da prestação de contas das entidades para que essa casa tenha conhecimento. O ano passado, passamos 1,5 milhão ao hospital e 54 mil ao Lar São Vicente de Paula. Esse ano, novamente.
Então, eu só gostaria de ter os documentos para poder cumprir o meu dever e fiscalizar onde foi gasto essas receitas. É obrigação nossa, é dever nosso. Num outro requerimento, pedi ao município a cópia dos decretos de fevereiro e março, como sempre tenho feito. Desde o início do meu mandato, tenho conversado com o município para que pudesse publicar isso lá no site da prefeitura. Seria mais claro, seria mais transparente, mas já fazem aí 15 meses e até agora esses atos, os decretos não são publicados. Não são publicados, então eu vou requerendo mês a mês, até que ou eles cansem ou eu canse. Porque eu acho que é dever nosso estar acompanhando todos os atos da administração. Depois, senhor presidente, tenho duas indicações. Pedindo a incorporação de décimos ao servidor público municipal e uma database para o funcionalismo público. Como o senhor sabe, eu já fui servidor público municipal. E por diversas vezes também fui nomeado pelo então prefeito a exercer uma função que não era a minha. Fiz uma função na administração municipal superior à minha. Até ocupei cargo de chefia, de direção. E quando passa o prefeito, quando acaba o mandato, e eu conheço casos, além do meu, de pessoas que ficaram 8 anos no mandato, servindo o município em funções que não eram deles, o prefeito sai e vem o outro. E, de repente, esse funcionário que serviu por 8 anos num cargo de chefia e direção, vem um outro prefeito e volta ele à sua realidade funcional. E aquele tempo que ele gastou no município, aquele tempo que ele se desgastou no município, exercendo um cargo que não era seu, auxiliando a administração, não é reconhecido pelo outro. E aí ele perde tudo aquilo que ele construiu. Muitas vezes ainda vou mais além, que foi o meu caso. Além de eu voltar para o meu cargo de referência, onde tinha feito concurso, fui perseguido. Porque não comungava com as ideias do prefeito que havia ganho a eleição. Fui mandado para trabalhar na delegacia, na cadeia pública, e assim acontece com muitos outros servidores hoje. Até na nossa administração aconteceu isso. Servidores que ficaram por 10 anos prestando serviço ao município, de repente, com a mudança de governo, voltam à sua realidade funcional. E aqueles 10 anos que ele trabalhou, que ele desenvolveu um trabalho no município, não é reconhecido pela atual administração. Então é possível, e já está na nossa lei orgânica, que o servidor tem o direito de incorporar 1/10 ao ano, no máximo os 10 décimos. E aí sim, depois que saísse do cargo, ficaria em seus vencimentos. Não haveria tanto prejuízo. O que acontece é que na lei orgânica, senhor presidente, como está na minha indicação, não era competência do legislativo. Então, com uma ação de inconstitucionalidade, esse artigo não teve valor. Vale também na indicação, consta lá que o Estado de São Paulo concede aos seus servidores esse benefício. É justo, eu acho que é urgente, conceder aos servidores que ocupem cargos superiores a seus, com remuneração superior às suas, seja incorporado 1/10 ao ano. Vou trabalhar com isso, vou me reunir com o prefeito e quero ver se a gente consegue um meio termo para esse problema nosso. A outra indicação, senhor presidente, diz respeito à database. Tem coisas que eu não entendo. O município de Rinópolis, para calcular o salário do servidor, ele pega 12 meses. Calcula de março a fevereiro. 12 meses, pega o INPC, nesse nosso caso, desse ano, deu 1,81%. Mas começa a pagar a partir de abril. Eu não entendo por isso. Se realmente foi calculado de março a fevereiro, 12 meses, o reajuste é março, não abril. Vou conversar com Vossa Excelência, que essa casa também tem um projeto de lei onde aumenta o salário dos seus servidores e também contempla os servidores a partir de 1º de abril. No meu entendimento, não é justo, não é correto tirar do servidor público um mês de seu aumento, do seu ganho real. A inflação deu 1,81. O período calculado foi de março a fevereiro. O reajuste tem que ser março. E essa indicação pede que seja feito por lei. Que seja estipulado uma data base para o servidor público municipal que hoje não tem. Nós
Esperamos que o município sempre envie o projeto de lei, não sabemos de que forma, não sabemos qual o cálculo que ele irá fazer, as vantagens que ele será dada, ele envia e a gente fica aguardando. Nos últimos 2 anos, onde sou vereador, fiquei chateado com a administração, porque nós nem discutirmos o projeto foi possível. O prefeito se reuniu com o sindicato, que é o representante do servidor público, representante legal do servidor público, definiu o ano passado o índice de aumento, enviou essa casa, e essa casa, como era início de mandato, estava se adaptando, ficou quieta. Esse ano aconteceu a mesma coisa. O prefeito não ouviu os vereadores, não ouviu essa casa, se reuniu com o presidente do sindicato, que eu reconheço que é o representante dos servidores públicos municipais. Fui chamado para uma reunião no gabinete do prefeito e lá me apresentaram um reajuste 1,81 mais 0,19 de ganho real, com a anuência do vereador, do sindicato. E foram para a gente discutir, mas discutir o que já estava decidido. Nós, vereadores, não participamos da discussão. E eu não concordo com esse índice de aumento, senhor presidente. Eu acho que está na hora da gente começar a pensar um pouquinho mais no nosso servidor público municipal. Muitas vezes acontece, senhor presidente, que quando a inflação vai subindo e nosso aumento de salário vai sendo cada vez menor. E acontece como aconteceu em 2007. Ao chegar a um ponto que a prefeitura colocou o aumento, ela não suportaria o aumento, o que ela faz? Ela corta 5 referências de padrão. Ela prejudica o servidor público em quase 50% do seu salário. Esse ganho que eles tinham na época é irreversível, não consegue nunca mais repor essa perca salarial deles. Mas ninguém fala nada. Um outro problema que eu vejo nos aumentos de salário que a gente tem dado, nós estamos olhando muito para esse documento de legitimação, a cesta básica do servidor público. Esse documento, senhor presidente, ele não é salário, ele não incorpora. Esse vencimento, o servidor público, o que acontece com ele? Quando ele aposenta, ele perde. Quando ele tira férias, ele não recebe. Se é uma funcionária ficar grávida, ela não recebe. Nós não temos que brigar por esse documento de legitimação. Precisamos brigar, sim, por salários. Para que o servidor tenha garantias de ter uma vida digna. E quando se aposentar, senhor presidente, não precisa ficar trabalhando até 75, 80, 90, 100 anos, porque não tem condições de sobreviver com aquilo que ganha na prefeitura de Renópolis. É interessante isso, e eu gostaria, como sempre gostei de fazer, discutir esses problemas do município. Eu acho que essa casa, o Legislativo Municipal, ele foi criado para isso, para discutir os problemas da sociedade. E tem uma frase no último requerimento meu que é muito interessante. O vereador não pode esquecer, portanto, que quando ele atua, não age por ele, mas pela comunidade que representa. Eu acho que essa é a nossa função, essa é a nossa obrigação. E nós, como vereadores, representando esse povo, nós precisamos ter coragem de discutir mais os problemas da nossa comunidade. Era isso, senhor presidente. Vereador Adenir Teixeira de Oliveira. Com a palavra, o vereador Adenir Teixeira de Oliveira. Quero cumprimentar o presidente, os demais da mesa, os nobres colegas, público aqui presente e todos aqueles que nos assistem e nos ouve pela internet. Venho aqui com esse requerimento para que possa saber qual é o reajuste da água e também do imposto, do IPTU. Porque vejo muitas pessoas reclamando principalmente da água, os valores que está vindo. Às vezes cobra o vereador qual foi o aumento que teve na água, porque a minha água está mais cara, ou até mesmo porque veio um absurdo. E, infelizmente, não se passa para nós aqui os valores que foi, a porcentagem que foi reajustada. Então, por isso estou hoje pedindo que o senhor prefeito envie para essa casa qual foi a porcentagem de reajuste
que teve no IPTU e também na água do nosso município. Quero aqui também parabenizar o vereador Mancilas pela a sua indicação e requerimentos. Eu acho louvável, eu acho bonito ver alguém que esteja disposto a trabalhar para o nosso município. Quando o vereador fala sobre o funcionário público, eu concordo plenamente e quero até complementar o que o vereador falou, que eu sei que ele tem esse conhecimento, mas são tantas coisas que ele cobrou que ele até esqueceu de dizer que o funcionário, quando se machuca, mesmo em trabalho, ele também não tem direito de receber a cesta básica. E esses funcionários são eles que cuidam do nosso município com muito carinho e com dedicação. Então, concordo plenamente com o que ele falou e temos nós que discutir, sim, o reajuste e cobrar o reajuste dos nossos funcionários públicos da nossa cidade, porque se temos uma cidade bem cuidada, graças ao funcionário público que aí estão, que nos atende na saúde, que nos atende em todos os setores. Então, eu acho que devemos sim estar sempre batalhando por eles. Concordo plenamente com isso. É isso aí, senhor presidente. Colocamos em votação o requerimento número 011/2018, que dispõe sobre prestação de contas do Lar São Vicente de Paula do exercício de 2017. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos o mesmo em votação. Votação única, simbólica, com ordem de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Colocamos em votação o requerimento número 012/2018, que dispõe sobre prestação de contas da Sociedade Irmão de Misericórdia, Hospital São Paulo, do exercício de 2017. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos o mesmo em votação. Votação única, simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Colocamos em votação o requerimento número 013/2018, que dispõe sobre reajuste nas contas de água e IPTU. Informações. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos o mesmo em votação. Votação única, simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Colocamos em votação o requerimento número 014/2018, que dispõe sobre envio de decretos publicados pelo Executivo Municipal. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos o mesmo em votação. Votação única, simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Colocamos em votação o requerimento número 015/2018, que dispõe sobre transporte de trabalhadores para o município da região. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos o mesmo em votação. Votação única, simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Como não houve manifestações contrárias,
Essa presidência, na forma do artigo 147 do Regimento Interno, informa que as indicações hoje apresentadas, requerimentos aprovados, serão encaminhados para as providências solicitadas na forma regimental. Tema livre. Passando para o tema livre, eu solicito ao primeiro secretário que faça a verificação e descrição no livro competente. Senhor presidente, encontra-se inscrito o vereador Evandro Dias. Com a palavra, o vereador Evandro Dias. Cumprimentar, senhor presidente, senhor segundo secretário, demais vereadores, vereadora Patrícia, público presente aqui, que muito nos honra. Senhor presidente, trago aqui hoje alguns assuntos e queria também tratar, e também foi assunto de um requerimento aqui do vereador Adenir, que é em relação ao serviço de água do nosso município. Como vereador, a gente, andando pelas ruas da cidade, conversando com os munícipes, nós temos ouvido muitas reclamações em relação à cobrança no serviço de água efetuado pelo nosso município. Muitas vezes há uma discrepância muito alta, uma diferença muito alta em um valor cobrado no mês anterior para o mês atual. Eu queria aqui pedir ao senhor prefeito municipal que esteja resolvendo o mais rápido possível essa situação, beneficiando assim a nossa população, que muito contribui para o desenvolvimento do nosso município. Então, que o prefeito possa estar reunindo lá com o chefe de departamento e também com as pessoas que utilizam do sistema para cobrança de marcação, registro ali do marcador de água nos hidrômetros, e possa estar de uma maneira resolvendo essa situação, pois acredito que nós, todos os vereadores, recebemos reclamações a respeito desse serviço de cobrança de água. Então, eu peço que o senhor prefeito municipal que possa estar resolvendo o mais rápido possível essa situação, para que assim a nossa população possa contribuir ainda mais para o desenvolvimento do nosso município. Sabemos que estamos atravessando por uma situação econômica muito difícil. Nosso país está passando por uma situação econômica muito difícil. Situação política também, muito conturbada. Mas eu fico muito contente, senhor presidente, quando eu vejo que a administração municipal, através dos seus departamentos, estão desenvolvendo alguns serviços que são necessários e que são úteis para o nosso município. Estive hoje também acompanhando no CI Fernando Moreira, no Pedacinho do Céu e na MEF, e ali observando a aquisição de 400 livros que serão utilizados na educação infantil, distribuído para os 6 e também para a escola MEF. Então, são livros de boa qualidade, livros que irão desenvolver ali o entendimento e o ensino para as crianças que fazem parte daquele local. Queria também, senhor presidente, já aproveitando esta oportunidade, pedir também que o prefeito, juntamente com a diretora de Educação e Cultura, possa estar também renovando e ampliando também o acesso, o acervo da nossa biblioteca municipal, proporcionando assim também melhores condições de leitura e pesquisa aos amantes da literatura.
Também hoje, dando uma volta pelo município, observei e também presenciei ali os serviços ali na rua Duque de Caxias, e houve a retomada do serviço de recapeamento. Então, as pessoas ficam muito felizes quando as ruas de suas casas são consertadas e promove ali o bom trânsito, tanto para os pedestres como também para os veículos que passam por esses locais. Então, houve a retomada do recapeamento, foram recapeados ali a rua, um quarteirão da rua Francisco Tamandinoli, a rua Floriano Peixoto, e agora à tarde terminou também o recapeamento da rua Duque de Caxias. E, segundo algumas informações, amanhã provavelmente também serão feitos serviços de recuperação em um quarteirão ali da rua São Benedito, no Jardim São Mateus. No sábado último, no dia 7 de abril, estivemos acompanhando o trabalho desenvolvido pelos funcionários do Departamento de Saúde do nosso município, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. Eles promoveram uma campanha contra a dengue. Então, fica aqui, senhor presidente, os nossos agradecimentos também a todos os funcionários da nossa prefeitura, a todos os funcionários que têm desenvolvido um trabalho muito importante dentro do nosso município, tanto os da educação, quanto os da saúde, também aqueles que desenvolvem as obras do nosso município e aqueles também que fazem a parte administrativa. Para terminar, senhor presidente, queria aqui deixar novamente o meu agradecimento ao Dr. Simval, que mais uma vez esteve em nosso município e realizou mais 20 cirurgias. E, em sua maioria, foram as crianças que foram as beneficiadas. Então, Dr. Simval já, no total, realizou, dentro do nosso município, 100 cirurgias, beneficiando toda a nossa população. Estive lá, ele terminou as suas cirurgias, eram umas 6h30 da tarde. Saiu bem cansado, mas fica aqui o nosso agradecimento ao Dr. Simval, que além de ser um deputado que muito tem ajudado o nosso município com recursos, também tem feito esta boa ação que está beneficiando toda a nossa população. Era o que tinha para hoje, senhor presidente, e muito obrigado. Senhor presidente, encontra-se inscrito também o vereador Adenir Teixeira de Oliveira. Com a palavra, o vereador Adenir Teixeira de Oliveira. Mais uma vez, quero cumprimentar a mesa, os nobres vereadores e todos aqui presentes. Volto aqui, nessa tribuna livre, e ia falar sobre os abusos que têm acontecido nas contas de água. Mas o vereador que antecedeu a mim já falou até mesmo o que tinha que falar. E já cobrou o prefeito que tivesse esse cuidado de regularizar isso aí. Então, vou falar aqui somente da questão da saúde. O vereador agora há pouco falou que ficou contente de ver, está certo. E eu, nesse caso aqui, eu fiquei triste de ver. Eu estive em Tupã, no dia 5 desse mês, falando com a médica Daniela da Silva. Ela pediu que tivesse cobrando a prefeitura aqui, o setor de saúde, porque já estava com 6 meses que ela tinha mandado ofício, que ela tinha cobrado o setor de saúde, e ficou deles mandarem um funcionário da parte de enfermagem para que fizesse um dia de treinamento em Tupã, para que todos aqueles pacientes de Rinópolis que tivessem que ir até Tupã para fazer endoscopia, não tivesse que ir uma data antes para lá saber
qual era o regime que tivesse que se fazer e qual era a dieta e qual era o prazo de jejum que teria que ser feito. Porque esse funcionário estaria apto a passar para os nossos munícipes o que seria feito, qual era o jejum, o tempo de jejum e qual a comida que poderia se comer para somente no dia do exame estar indo para Tupã. Eu vejo que seria de grande validade para o nosso município, porque aqueles que assim tivessem que ir a Tupã, não ia perder o seu dia de serviço, poderia estar saindo, marcando horário no posto de saúde, e rapidinho estaria indo ali, e ter essas informações. No entanto, ele tem que estar tomando lugar no ônibus, ou até mesmo indo com seu carro particular, para assim chegar em Tupã e apenas saber qual é o regime que tem que se fazer e horários de jejum. Então, estive no outro dia, falando com a Josi, e ela me garantiu que dia 11 estaria destinando alguém que fizesse lá esse treinamento. Fico triste porque foram 6 meses de espera para que fosse esse funcionário até a cidade de Tupã. Eu acredito, ela me disse que estaria mandando esse funcionário para Tupã nessa data. Eu estou acreditando, mas desde já quero dizer que na data vou cobrar, provavelmente estarei em Tupã nesta data. Se eu não estiver, vou procurar saber e estarei cobrando se assim não acontecer. Porque já se passaram 6 meses e eu acho que o tempo muito grande para se esperar para uma simples coisa, um dia de treinamento na cidade de Tupã. É isso aí, senhor presidente. Senhor presidente, consta inscrito também o vereador Antônio Aparecido Mancini dos Santos. Com a palavra, o vereador Antônio Aparecido Mancini dos Santos. Senhor presidente, eu só quero complementar a minha fala, senhor presidente, porque o tempo foi curto e com o sinal do nosso primeiro secretário, eu interrompi minha fala, só queria terminar só. A gente tem que lembrar, senhor presidente, em referente aos funcionários e à cesta básica, esse documento de legitimação, foi uma lei 1489 de 2005 que concedeu o direito para que eles, todos eles, ativos e inativos, recebessem a cesta básica no final do mês do município. O que acontece, senhor presidente? O valor gasto com a cesta básica, ele era contado pelo município, ele não era contado como folha de pagamento. Quando o Tribunal de Contas, lá em 2015, 10 anos depois, considerou o pagamento da cesta básica como despesa de funcionário, o nosso município iria extrapolar o valor condicional. E aí, então, qual foi a saída que nós achamos? Retirar a cesta básica dos aposentados e pensionistas. E mais, e aí não consideramos mais ele como salário, consideramos ele como um prêmio. E aí, nas férias não se recebe, na licença-prêmio não se recebe, nos afastamentos, em alguns afastamentos não se recebe. É claro, é evidente, o município achou a maneira mais fácil para ele, para resolver o seu problema. E não teve preocupação nenhuma em prejudicar o seu servidor. Isso é claro. Veio uma lei para a Câmara, pedindo autorização ao Legislativo que aprovasse essa lei, retirando dos inativos e pensionistas a cesta básica, o valor de legitimação. A Câmara rejeitou o artigo, a Prefeitura foi na Justiça e conseguiu ganhar na Justiça. Então, os servidores foram prejudicados. O que me preocupa um pouco mais, ainda falando de funcionários, senhor presidente, se a gente pegar o aumento que o município de Rinópolis está dando hoje, de 1,81 mais um ganho real de 0,19, a gente vai perceber que na referência 1A, ele vai estar R$ 903,99
abaixo do salário mínimo. E hoje não é preocupação isso, sabe por quê, senhor presidente? Porque não tem ninguém mais na referência 1A. Porque anteriormente, em outro mandato, quando se chegou aqui, se alocou todos os funcionários que estavam na 1A, passou para 1B. Hoje 1A não há nenhum funcionário. O que me preocupa é se a gente continuar essa política de atualização salarial que estamos fazendo com o funcionalismo, sem a economia e continuarmos contratando e contratando e contratando, daqui a pouquinho a 1B também será insuficiente para cobrir o salário mínimo. E aí a gente corta mais 5 referências, senhor presidente? A gente prejudica de novo o servidor público para que o município não alcance 54%? Alguma coisa tem que ser feito. Eu acho que está na hora dessa casa, eu vou tentar fazer isso, procurar o prefeito, procurar a administração e tentar argumentar. E tentar conversar. Chega do funcionário público municipal pagar o pato. Chega. Aquela administração, há um probleminha, se resolve fácil, corta-se funcionário. Falo isso claramente, sem problema nenhum, participei de uma administração, eu era chefe de gabinete, fizemos isso também. Sempre escolhemos o lado mais fácil. Eu não posso atingir os 54%, mas o outro pode passar fome. Hoje, senhor presidente, tem funcionário na prefeitura, amigos meus, que ganham uma miséria. R$ 1.000 e poucos por mês. Fez 70 anos e não se aposentou. Sabe por quê, senhor presidente? Porque o que ele ganha, ele não consegue comprar arroz e feijão e os medicamentos para ele e a esposa. Até quando a gente vai ficar quieto? Até quando? Olha, eu não falo dessa administração não, gente. Eu estou falando dos últimos 20 anos. Eu tenho discutido, eu tenho falado, e aí muitas respostas que eu tenho ouvido nessa casa e até na administração municipal, sempre foi assim. Está na hora de mudar. Está na hora da gente começar a conversar e fazer valer o nosso mandato constitucional. Nós somos representantes do povo. Nós representamos uma parte da sociedade. Cabe de, pelo menos, buscarmos discutir tudo isso, colocar no papel. E junto com a administração, que também é hoje o nosso prefeito é funcionário público municipal. Que também, a certa época da sua vida, do seu histórico como funcionário, participou de um cargo superior ao dele, que também foi prejudicado. Então, tudo isso dá para a gente sentar e conversar. Tudo isso dá para a gente poder resolver isso. O que a gente não pode ficar, me desculpe, é em silêncio. Não dá para essa casa ficar recebendo os projetos de leis e sim, não, sim, não, sim, não. Cabe a essa casa discutir. E é isso que eu quero, senhor presidente. Era isso só. Senhor presidente, encontra-se inscrito também o vereador Danilo Torres Rosa. Com a palavra, o vereador Danilo Torres Rosas. Senhor presidente, primeiro secretário, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e internautas, meu boa noite. Eu venho a essa tribuna aqui para agradecer, primeiro por participar aí do primeiro encontro literário, onde os Centros Educacionais Infantis, os 6, Fernando Moreira e Pedacinho do Céu, receberam cada um o material de educação, onde celebraram o Dia Nacional do Livro Infantil, trazendo de forma especial a informação, a diversão e cultura para nossas crianças. Nesse momento também eles apresentaram até teatros, onde envolveram todas as crianças, com esse material, em especial em homenagem a Monteiro Lobato, eles colocaram fazendo um momento recreativo com as crianças, em tendo teatro, e um material didático dos livros. Também quero agradecer por participar e por receber o convite da inauguração da sede da Associação da Síndrome de Down, que está situada no município de Oswaldo Cruz. Desde o ano de 2016, que eu tive conhecimento dessa associação.
e que foi a sua apresentação na festa do peão em Rinópolis. E essa associação, ela vem desempenhando um belo trabalho em nossa região, onde temos rinopolenses, voluntários nessa ação que trabalham por direitos e melhor qualidade de vida de todas as pessoas que possuem alguma necessidade específica. Também aproveito o ensejo para falar também sobre a minha atuação até o momento, que propus quanto na aquisição de recursos para o município. E falando nisso, eu não posso deixar de agradecer os deputados que, através dessa nossa representação, ajudaram Rinópolis. Agradeço ao nosso deputado federal Evandro Gussi pelas emendas de 250 mil para a revitalização das praças do centro e do Jardim São Mateus. Esse recurso ele está pendente à realização de licitação, para que a Caixa Federal de Prudente libere para execução. Estamos acompanhando já faz um bom tempo esse processo, para que seja efetivado o mais rápido possível. E desde já também agradeço ao senhor Ubirajara, que é o gerente da Caixa de Prudente, pela atenção que ele nos deu e os esclarecimentos, que como está cada andamento de cada processo. Comento também sobre outra emenda de 250 mil para recap do nosso município, que também se encontra na mesma situação que a da revitalização. Nesse projeto eu conversei também com a chefe de gabinete, a senhora Fabiana, e com o setor de licitação. E ambos me reportaram que logo estará concluindo também esse processo. Também menciono a emenda de 180 mil para custeio da saúde, valor liberado e utilizado em dezembro do ano passado, esse de 2017. A administração utilizou esse recurso naquilo que mais precisava na área da saúde no final do ano. Comento também, desculpe, mas com as emendas oriundas do deputado federal Evandro Gussi, nós temos até o momento uma participação de 680 mil reais. Agradeço também ao deputado Reinaldo Augusto por 2 emendas impositivas do governo estadual. A primeira, no valor de 91.800, da Secretaria da Saúde para a aquisição de uma ambulância. Esse recurso, a Prefeitura fez o cadastro para ser contemplado e, com esse cadastro realizado, o prefeito municipal foi convidado para assinar esse convênio em São Paulo, para a sua aquisição. A segunda emenda, também do deputado, ele veio da Casa Civil para a obra da reforma da Praça Coronel Eugênio Rino, no valor de 150 mil. Portanto, totalizamos o valor da esfera estadual 241.800 de recursos para Rinópolis, através do deputado Reinaldo Augusto. Somando os recursos da esfera federal e estadual, totalizamos até o momento um valor expressivo de 921.800. Esse valor, e com o valor das emendas dos demais amigos vereadores já mencionado na sessão passada, vem mostrar o empenho de todos os vereadores desta casa que estão empenhados para proporcionar uma Rinópolis melhor para todos os munícipes. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, também consta escrito o vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Com a palavra, o vereador Alessandro. Cumprimento o presidente dessa casa, toda a mesa, os demais vereadores, as pessoas que ocupam o plenário e as pessoas que nos acompanham aí através da internet. O motivo da minha vinda aqui, senhor presidente, pegando aí um gancho na fala do vereador Antônio Mancilas, que me antecedeu, em relação ao funcionalismo. Temos que deixar algumas coisas claras. Concordo plenamente com ele, é necessário, desde a gestão passada, também vinha cobrando que o servidor deve ter um reajuste acima da inflação a fim de compensar tudo aquilo que já se perdeu ao longo dos anos. Como ele bem ressaltou, esses prejuízos vêm sendo causados há pelo menos uns 20 anos de perca contínuas para o nosso servidor. Então, realmente, é necessário que o município tome providências para que venha compensar isso. E eu seria incoerente se hoje mudasse a minha fala em relação a isso. Porque venho cobrando isso nos 4 anos anteriores e agora não seria diferente. Realmente, concordo com ele, algo precisa ser feito.
porque o salário tem ficado defasado e precisa, sim, buscar de alguma forma corrigi-lo. Mas isso é necessário que o município comece a pensar em uma forma de não aumentar os gastos com o pessoal, como vem sendo feito, e sim ressarcir os que aí estão das percas anteriores. O nosso município conta com um quadro, talvez inchado de funcionários, e algo precisa ser feito nesse sentido. A prefeitura, por exemplo, de Prudente, ela tem um dispositivo, uma lei, que impede a prefeitura de criar novos cargos, a menos que a população do município também aumente. Isso é um dispositivo que impede que a prefeitura aumente de forma desordenada o seu gasto com o pessoal, contratando mais gente. Isso, a longo prazo, começa a fazer com que esse bolo possa aumentar e assim recuperar, vereador, as percas salariais dos funcionários aí existentes hoje. Porque contamos hoje com aproximadamente 400 funcionários. Nós teríamos condições de desenvolver as mesmas atividades com um quadro talvez um pouco mais enxuto. Não demitindo quem está aí, não é isso que a gente quer. A gente quer, sim, continuar prestando um serviço de qualidade à nossa população, mas que isso, né, não viesse aumentando de forma desordenada, como aconteceu, talvez, aí nos últimos anos. Haja visto que nós já tivemos um quadro muito menor de funcionários e o município tinha muito mais habitantes do que tem hoje, muita área para ser atendido. Mas vale ressaltar que esse governo que aí está, até agora não causou prejuízo ao servidor, né? Mas está na hora de, como disse o vereador, mudar a história e buscar novos horizontes e melhorar a condição dos servidores hoje atuando no município. Ele também colocou aqui a questão do Vale Alimentação. E como eu era vereador na gestão passada, participei desse processo, fui contra esse processo, por entender, assim como vereador, que isso prejudicaria o servidor público. Então, naquele momento, optei por não só votar contra, como defendi que a casa rejeitasse o projeto. Infelizmente, fomos votos vencidos naquela ocasião, e assim foi estabelecido. Porém, o município sofria pressão, sim, do Tribunal de Contas para que ajeitasse a situação, para que houvesse o equilíbrio das contas naquele momento. Então, a casa sofreu, sim, uma pressão, foi uma opção minha de ter, naquele momento, votado contrário, mas entendo que a casa sofria, sim, pressão para que aquilo caminhasse dessa forma. Mas não podemos discutir essa questão, ela é uma questão pessoal de cada vereador, porém, eu sempre deixei claro a minha posição. Acho que a casa ela tem que exercer a sua autonomia. E, se for necessário, que a justiça faça depois cumprir, se realmente houver alguma inconstitucionalidade nessa questão. Mas, enfim, eu só queria reiterar aquilo que o vereador falou e colocar esses pontos aí em relação aos servidores, e realmente concordo com ele. Acho que a casa deveria ter discutido, também participado, assim como o sindicato, que é legítimo para discutir isso. Eles têm legitimidade para isso. A Câmara, talvez nem tanto. Nós referendamos aquilo que é feito, nós sacramentamos aquilo que é decidido entre o Poder Executivo e o Sindicato de Servidores, que esse sim tem a legitimidade de representar os servidores e buscar esse reajuste. E nós estamos aqui para que se faça cumprir. Mas eu acho que seria importante que a casa participasse, uma vez que a gente sente aqui na casa, que é o anseio de todos os vereadores, que realmente houvesse uma correção real, além da inflação. Porque o servidor merece, pelos longos anos aí de perca salarial, né, de defasagem no seu salário. Então, realmente, isso se faz necessário. Seria importante, sim, que o Executivo e o sindicato também tivessem convidado essa casa para participar das negociações e tentar obter um ganho aí para o servidor. Ninguém aqui é contra, muito pelo contrário. Existe uma unanimidade na casa de que queria-se um salário melhor, um reajuste melhor. Mas, enfim, foi colocado aí e cabe a nós aí, na próxima sessão, decidir se aprovamos ou rejeitamos, né? E, obviamente, que a casa irá aprovar, porque ninguém vai deixar o servidor sem reajuste. Então, a casa fica numa situação, eu falo isso porque já ouvi algumas argumentações aí de pressão na casa em relação a isso. A casa, com certeza, votará
com unanimidade nesse projeto, concedendo aí o reajuste de 1,81 aos servidores. Mas o nosso anseio, quero deixar registrado aqui, dessa casa, que era um reajuste um pouco maior, a fim de buscar algumas compensações. Existe toda uma explicação técnica, né, senhor presidente, em relação a isso, em questão de folha de pagamento, mas, enfim, nós não participamos da negociação, nós não participamos ativamente nesse processo. Simplesmente, como bem ressaltou o vereador, fomos chamados lá na prefeitura para uma reunião, onde nos apresentaram um projeto já decidido o valor. E agora, como eu disse, cabe a nós zelar pelo equilíbrio das contas públicas e, assim, aprovar na tentativa de não causar prejuízo ao nosso servidor. Porque, com certeza, benefício ele não trará, apenas uma recompensa daquilo que já foi se perdido ao longo do ano aí com a inflação. Então, senhor presidente, em relação à minha fala nesse momento, era isso. Muito obrigado. Senhor presidente, não há mais nenhum vereador inscrito. Ordem do dia. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adenir Teixeira de Oliveira. Presente. Vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Presente. Vereador Antônio Aparecido Mancilla dos Santos. Presente. Vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Presente. Vereador Danilo Torres Rosa. Presente. Vereador Donizete Ananias da Silva. Presente. Vereador Evandro Dias. Presente. Vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Presente. Vereadora Patrícia Crema Fortunado. Presente. Essa presidência informa que não há matérias para a ordem do dia. Explicação pessoal. Passaremos à explicação pessoal. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrições no livro competente. Senhor presidente, não há nenhum vereador inscrito. Encerramento. Convoco desde já os senhores vereadores para a 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis, que será realizada na data de 23 de abril de 2018, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos, deseja uma boa noite e dá por encerrada a presente sessão. O azul do horizonte, o ar verde dos teus cafezais, brancas flores coroam tua fronte, espargindo perfumes de paz, enviando labor permanente dos teus filhos, ó terra altaneira, rubros frutos gotejam abundância, desfraldando a tua bandeira. Rinópolis, paz, justiça, amor, liberdade. Rinópolis, ideal, producente, lealdade. E eu genuíno, no teu bandeirante, poder todo tu tens a bravura. Deus te faça Rinópolis crescente, ó bendito.